Acontecimentos importantes na história do cristianismo. Wycliffe supervisiona a tradução da Bíblia para o inglês. Uma figura alta e delgada, coberta com uma longa touga negra. A face adornada com uma comprida barba. Ele tinha traços fortes e bem nítidos. Os olhos eram claros e penetrantes. Os lábios firmemente fechados. Um sinal de sua resolução. Assim, João Wycliffe apresentou-se diante do bispo de Londres, em 1377, para responder à acusação de heresia. Seu amigo e defensor, João de Gaunt, duque de Lancaster, adentrou pela igreja com passos firmes e resolutos. Um simples detalhe, se Wycliffe devia ficar em pé ou sentado, tornou-se discussão. Esse pequeno detalhe chegou a se transformar em uma briga calorosa. João de Gaunt fugiu para preservar sua vida. Podemos imaginar a cena, Wycliffe sendo despachado por seus próprios amigos. Assim foi sua vida. Wycliffe era ousado e franco quanto à sua teologia e à sua educação. Contudo, quando se encaminhou para a política, ficou preso no meio-fogo cruzado da luta de outras pessoas. João Wycliffe foi o principal erudito de sua época. As pessoas, por toda a Inglaterra, respeitavam sua sabedoria. A educação universitária era ainda um fenômeno relativamente novo. E Wycliffe pode ser grandemente responsabilizado pela grande reputação de Oxford, onde estudou e lecionou. Sua vida, porém, foi marcada pela controvérsia. Tinha o perigoso hábito de dizer o que pensava. Quando seus estudos o levaram a questionar os ensinamentos católicos oficiais, ele realmente o fez. Questionou o direito de a Igreja ter poder temporal e de possuir riqueza. Discutiu a venda de indulgências, que eram cartas que, de modo geral, eram consideradas um meio para perdoar pecados, o cerimonial da Igreja, a adoração supersticiosa de santos e de relíquias, assim como a autoridade do Papa. Ele até mesmo questionou a visão oficial da Eucaristia, a doutrina da transubstanciação, defendida pelo Quarto Concílio de Latrão. Apresentava-se com frequência diante de bispos e de concílios para defender essas ideias e outros posicionamentos que advogava. A Inglaterra tinha muito ressentimento com a Igreja Romana, mesmo no século XIII. A liderança secular era forte na Grã-Bretanha. Os príncipes e muitos cidadãos se ressentiam da maneira como a Igreja estava apegada ao poder e à riqueza. João de Gaunt muitas vezes usava as ideias e a reputação de Wycliffe em suas discussões com a Igreja. Como recompensa, ele protegia Wycliffe da hierarquia eclesiástica. Wycliffe foi um herói popular durante algum tempo. Seus seguidores, os Lollardos, que eram sacerdotes que seguiam a pobreza apostólica e ensinavam as escrituras às pessoas comuns, viajavam por toda a Inglaterra levando o evangelho. Porém, conforme sua influência declinou, Wycliffe tornou-se cada vez menos útil a seus benfeitores, inclusive para Lancaster. Uma audiência tumultuada em 1377 resultou no banimento de seus escritos. A oposição se intensificou. Apesar de ser poupado da violência, seus textos foram queimados e ele foi destituído da posição que tinha em Oxford, ficando proibido de disseminar suas ideias. Isso deu a ele tempo para trabalhar na tradução da Bíblia. Wycliffe defendia a ideia de que todo mundo deveria poder ler as Escrituras na própria língua. Visto que a Bíblia contém Cristo, tudo o que é necessário para a salvação, ela é necessária para todos os homens e não apenas para os sacerdotes, escreveu ele. Assim, a despeito da reprovação da Igreja, juntou-se a outros estudiosos para produzir a primeira tradução completa da Bíblia para o inglês. Usando uma cópia manuscrita da Vulgata, Wycliffe trabalhou arduamente
para tornar as Escrituras inteligíveis para seus compatriotas. Uma primeira edição foi publicada. Ela foi aprimorada na segunda edição, que só ficou completa após a morte de Wycliffe. Apesar disso, essa edição ficou conhecida por Bíblia de Wycliffe e foi distribuída ilegalmente pelos Lollardos. Wycliffe sofreu um derrame quando estava na igreja e morreu em 31 de dezembro de 1384. O Concílio de Constança, 31 anos mais tarde, o excomungou e, em 1428, seus ossos foram exumados e queimados, e as cinzas espalhadas no rio Swift. Ninguém poderia imaginar que suas ideias se espalhariam tão rapidamente pela Europa. O efeito de seus ensinamentos sobre os líderes posteriores, como João Hus, fez com que ficasse conhecido por a Estrela da Manhã da Reforma. Ele próprio procurou permanecer na Igreja Romana por toda a sua vida, mas no coração e na mente de seus ouvintes, a Reforma já estava a caminho. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Também nos siga nas nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia no seu tablet ou smartphone. Obrigada e até a próxima!